Meus irmãos, a paz do Senhor. Tudo bem com os irmãos? Amém. É uma satisfação, uma honra, um privilégio estar aqui nesta noite com os irmãos. Pastor Paulo, irmã Marta, Tiago, Paulo Júnior, uma família muito abençoada. E que, se quilômetros de distância nos separarem, nunca esquecerei. Porque o meu primeiro filho, que é o Adailson Filho, foi um milagre profetizado pelo pastor Paulo, quando assim a minha esposa havia perdido o primeiro. Me lembro até hoje. E como meu filho é um rapaz parecido comigo, irmãos, bonito, parece com a mãe apenas os olhos, que são verdes, o resto é minha cara. Mas então eu fico feliz toda vez que eu olho para o meu filho, lembro do milagre, lembro do pastor Paulo e da irmã Marta. Estar na igreja do Itatiaia é como se eu estivesse em minha residência, na minha casa. Porque aqui eu conheço várias pessoas. Eu não vou aqui falar o nome, porque posso ter um lapso de memória. A minha cabeça, irmã Hilda, já não é a mesma, você está vendo, é branquinha. Então já esqueço de muita coisa. Mas a todas as pessoas que eu conheço, que me conhecem, que compartilharam comigo a minha adolescência, a minha juventude, né, Marcos? A minha juventude, o meu casório, um abraço, um beijo no coração. Eu vos amo em Cristo Jesus. Amém? Meus irmãos, Evangelho segundo escreveu Marcos. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 16. 16 de Marcos. Vejo ali fora o Franco, é o rapaz que trabalha comigo ali na gloriosa Polícia Militar, né? Vou dar testemunho do Franco aqui, irmãos. Homem de Deus, amém? Homem de Deus. Marcos, pode ficar sentado mesmo, irmãos. 16 diz assim: e passado o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol. E diziam umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entraram no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida e branca, e ficaram espantadas. Porém, ele disse-lhes: não vos assusteis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor, assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. Curva a sua cabeça. Deus maravilhoso, Senhor, mais uma vez aqui na tua presença, elevamos a nossa voz em oração, ó Pai, para te agradecer, ó Deus, porque até aqui o Senhor falou conosco através dos hinos, através de tudo que foi realizado aqui nesta noite. Mas pedimos a Ti mais uma vez, ó Pai, que o Teu Espírito Santo venha falar conosco através da Tua palavra, da Tua mensagem. O Senhor conhece, Deus, as nossas necessidades. Senhor, o Senhor sabe do que precisamos. Por isso eu tenho certeza, ó Pai, que o Teu Espírito nesta noite há de falar a cada coração, a cada vida, a cada ser humano aqui, Pai. Eu te glorifico nesta noite, por cada alma que se encontra aqui nesta noite, Pai, em nome de Jesus.
Amém, meu Deus. Amém. Meus irmãos, a maior preocupação de Deus é conosco, é com a minha pessoa, com você. Nós estamos aí um período de grandes proporções na igreja do Senhor. Estamos em construção, construímos igreja, compramos terreno. Isso é muito bom, isso é maravilhoso. Nós temos que fazer o melhor para Cristo. Mas nós não podemos nos esquecer de uma coisa, pastor Paulo, é que a maior preocupação de Deus é com o ser humano, é com o homem, com a mulher, com a alma, com o espírito. Nós temos aqui uma passagem maravilhosa, um momento ímpar na história da humanidade. Jesus morreu, crucificado, ressuscitou, e há pouco tempo de subir para o céu, sabe? Uma história linda, maravilhosa, Marcos. Essa história que nós lemos aqui nesta noite, saiu aqui das páginas sagradas da Bíblia e foi para os veículos de comunicação. Os grandes veículos de comunicação fizeram filmes, fizeram minisséries, porque é uma história gigante e que impacta toda a humanidade. Mas, dentro desta história linda, da ressurreição de Cristo, neste capítulo que eu li, há uma história muito pequena, cravada aqui dentro, e que quando nós lemos a respeito da ressurreição de Cristo, Marcos, nós passamos por cima desta história e não damos muita importância, porque nós nos preocupamos com as coisas grandes, com as coisas gigantes. Nós gostamos da história de Davi, nós gostamos da história de Moisés, nós gostamos da história de Abraão, são histórias poderosíssimas. Gostamos da história de Paulo e gostamos da história de Jesus. Mas, irmãos, eu quero te chamar a atenção para um fato que aconteceu aqui nesta manhã. Jesus, o anjo que estava ali, quando viu as mulheres apavoradas, atônitas, ele dá um recado para aquelas mulheres e fala: olha, o Jesus que morreu não está aqui mais, ele ressuscitou. Avisem os discípulos e também avisem a Pedro que eu irei até eles. E eu vou contar para você nesta noite, nesses breves minutos que nós temos, nós vamos fazer uma reflexão, irmã Cida, nesta noite, da história de Pedro. Eu não quero falar de Jesus, eu quero falar de Pedro. E a história de Pedro não começa aqui. A história de Pedro começa quando ele negou a Jesus. Pedro era um dos apóstolos mais proeminentes daquela época. Ele assumiu a autoria de ser um dos líderes dos discípulos de Jesus. Pedro estava à frente de tudo. Mas um dia aconteceu algo terrível na vida de Pedro. Jesus disse assim: Pedro, eu vou morrer. Pedro disse: não vai não, Senhor, eu morrerei contigo. Não, Pedro, cala tua boca, você não sabe o que está falando. Antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Irmãos, Jesus foi preso, foi levado para a cadeia, e aconteceu exatamente como Jesus disse. Pedro negou a Jesus por 3 vezes. Se você ler a história, você vai compreender o que eu quero te falar nesta noite. Chegou uma criada e falou assim para Pedro: olha, você é um daqueles. Ele vira para a criada e diz: não, mulher, sou não. E continua a sua caminhada. De repente outra mulher aparece, ou outra pessoa. Em um texto fala uma criada, em outro texto fala outra pessoa. Chega e fala assim: você até parece com ele. Você andava, você fala,
moço, teu sotaque, a tua conversa te denuncia. Ele diz: não, nem conheço este homem, nem sei quem é. Chega uma outra pessoa e diz assim: tu és discípulo de Jesus? Não, não conheço. Vamos parar por aqui. Na terceira negação, tem uma passagem que diz que Jesus olha dentro do olho de Pedro. E Pedro olha dentro dos olhos de Jesus. Irmão, é como se um punhal entrasse não no coração de Pedro, mas na alma, e rasgasse, dilacerasse a alma de Pedro. Naquele momento, Pedro encontrava-se, deram até um apelido para Pedro, e disse alguns, que naquele momento Pedro desviou, afastou-se do caminho do Senhor. Quando eu leio essa passagem, eu não sei se excluíram Pedro, ou se Pedro se excluiu por causa do pecado. Porque a Bíblia diz assim: avisai aos discípulos e a Pedro. Fizeram uma distinção, fizeram uma separação. Eu não sei se Pedro havia se separado dos discípulos, ou se os discípulos haviam abandonado a Pedro. Eu não sei. De uma coisa eu sei: eles já não estavam mais juntos, porque o sentimento que povoava o coração de Pedro era um sentimento de culpa, de pecado, de flagelo, de tristeza, de angústia, de afastamento dos caminhos do Senhor. Negou o Mestre, negou o Senhor Jesus, negou aquele que estendeu as mãos para ele. Ele viu Jesus fazer milagres, mas no momento em que compararam ele a Jesus, ele disse: não conheço. Pedro agora se encontra um homem carregado de pecado, a sua alma está fragilizada. Pedro estava se sentindo excluído. Sabe por quê? Por causa do pecado. O papel do pecado no mundo é escravizar, é afastar o homem da direção correta, é levar o homem à queda e afastá-lo de Jesus. É o papel do pecado, irmãos. Não pense você que se um dia você estiver em pecado, mesmo que no teu rosto tenha um sorriso, é sorriso de mentira, é sorriso de falsidade. Mesmo que você diga aos quatro cantos da terra: estou alegre, nada acontece comigo, é mentira, é falsidade, porque dentro de você está faltando algo. Pedro encontrava-se assim, irmãos. Pedro estava destruído. Irmãos, quando eu conto esta história, eu gosto de desenhar um quadro, e vou desenhar para você nesta noite. As casas naquela época não tinham cadeiras, como aqui nós temos nas nossas residências. Eu imagino Pedro e os outros apóstolos em uma sala, em um quarto, não sei. Os discípulos de um lado ali conversando, dizendo assim: gente, Jesus morreu, o que vai acontecer? E você viu? Pedro negou a Jesus. Do outro lado eu encontro um Pedro de cabeça baixa, agachado, triste, amargurado, talvez escutando o que os outros estavam falando. Ele estava ali pronto, prestes a morrer, pedindo para si a morte. Não existe uma balança de pecado, mas suponhamos, irmãos, preste atenção, que exista uma balança de pecado, e vamos colocar esta balança aqui nesta noite. Qual o pecado que pesaria mais? O pecado de Judas, aquele que traiu Jesus, que vendeu Jesus por algumas moedas? Ou o pecado de Pedro, que por nada negou o Mestre? No meu entendimento, eu não sou muito esperto, mas eu acho que na balança do pecado, o pecado de Pedro pesaria muito mais. E por ser um pecado maior, eu imagino que Pedro pensou: vou dar cabo da minha vida. Mas aí, quando Pedro estava pensando nisso, oh glória a Deus, entra o meu Jesus, entra aquele que nos ama,
aquele que não enxerga o pecado, aquele que não olha para o seu tamanho, aquele que não olha para a sua fragilidade, mas olha para dentro de você e vê em você uma criatura maravilhosa, um ser maravilhoso, no qual Ele deu a vida e que Ele nunca vai abandonar. Quando Ele olhou para Pedro, Ele viu este ser humano e disse: Pedro precisa de uma restauração, Pedro precisa do meu amor, do meu carinho. Sabe, pastor Paulo, pastor Isaac, o senhor me conhece há muito tempo, pastor Isaac. Quando eu aceitei a Jesus, há 35 anos atrás, eu me lembro como se fosse hoje. Nas igrejas, nós tínhamos a mania, o costume, porque nós éramos santos demais, irmãos, e achávamos no direito de reunir algumas pessoas e ali julgar alguém. Aquela pessoa tinha que passar pelo nosso crivo, e aí se aquela pessoa não passasse pelo nosso julgamento, nós decretávamos ali a exclusão, o afastamento daquela pessoa. E eu me lembro que algumas vezes o pastor vinha no púlpito da igreja no dia de ceia, o dia que tinha mais pessoas na igreja, e com muita santidade, com muita autoridade, ele dizia assim: irmãos, fulano está em pecado, a partir de hoje ele está excluído da nossa igreja, não é para você cumprimentá-lo, não é para ele fazer parte do círculo de amizade, porque ele pode contaminar você. A igreja nós matamos muitas pessoas, porque achávamos que nós éramos santos demais, bons demais, porque o pecado era algo muito terrível, e nós tínhamos que condenar e afastar estas pessoas do nosso seio, da nossa convivência. Irmãos, eu fico triste, porque hoje eu vejo pessoas que nasceram no Evangelho comigo, estão desviadas, porque nós excluímos, colocamos ela à margem da sociedade, e dizemos para ela: você não presta para o céu, você não presta para Jesus, você não presta para a igreja. Mas quando eu leio a Bíblia Sagrada, eu entendo que isso era um engano, que nós cometemos uma atrocidade, porque Jesus nos ama, foi Ele que morreu na cruz do Calvário, o sangue é dele, o amor é dele, nós pertencemos a Ele, a igreja é dele, todos nós somos de Cristo. Me ensinaram que Jesus, que Deus, era um ser muito grande, que ficava com uma vara de ferro na mão, de trás de uma moita, esperando para que eu pecasse, para que depois que eu pecasse, Ele me batesse, Ele me condenasse. Mas eu aprendi na Bíblia Sagrada totalmente diferente. Jesus não quer condenar ninguém, Ele quer absolver, Ele quer dar vida, Ele quer dar alegria, Ele quer te abençoar. Meus irmãos, eu aprendi na Bíblia, pastores, irmãos em Cristo, que nós irmãos, eu e você, nós somos a coroa da criação, nós somos a principal criação de Deus. Quando eu vou para o livro de Gênesis, o livro do começo, eu vejo Deus fazendo tudo, eu vejo Deus fazendo a terra, e a Bíblia diz que Ele faz assim, pastora Marta: haja terra, e houve terra. Ele diz assim: haja sol, e houve o sol. Ele diz assim: haja a lua, e houve a lua. Ele disse assim: que haja animais da terra, e houve os animais, que haja relva, e houve relva. Mas na hora de criar o homem, Ele não fez assim. Na hora de criar o homem, Ele fez uma reunião e falou: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Mas não para por aí, irmãos. Tudo Ele disse: haja.
do nada, e ouve. O homem foi diferente. O homem, ele fez assim. Com a mão dele, ele me fez com as suas próprias mãos. Aí quando estava aquela forma sem vida, sabe o que ele fez? Ele pegou algo que estava dentro dele, mano. Aleluia. Foi lá naquele ser sem vida. Sabe o que eu aprendi aqui? Olhe para cá, levante a sua mão para o céu, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você tem um pedaço de Deus dentro de você. Nós temos algo de Deus aqui dentro. Irmãos, tem algo de Deus aqui na minha vida e na sua vida. Ele nos ama. Ele nos ama. E quando ele viu que nós estávamos nos perdendo, caminhando para o inferno, ele disse: para tudo. Eu vou pegar o que eu tenho de mais precioso aqui no céu e na minha glória e vou dar em troca da vida deles. Oh, Jesus. Aí você pode dizer assim: irmão Adailson, Deus parou para atender Pedro, porque Pedro era apóstolo. Aí você diz assim: Pedro era colado dele, era juntinho dele. Vamos analisar o caráter de Pedro aqui nesta noite? Eu me lembro, quando o senhor começou o curso de psicologia, o senhor deu um curso de psicologia para nós lá no Pompeia. E aí o senhor falou de homem sanguíneo, introvertido, fleumático. O nosso irmão Pedro, ele era sanguíneo. Ele era um homem que dava trabalho, irmão. Explosivo. Certa vez, irmão Hilda, Jesus estava ali tranquilo, sem problema. Pedro chega: Senhor, os guardas do templo vieram me cobrar, quero um imposto. Jesus olha para Pedro e fala: meu filho, preste atenção, os impostos são para os visitantes, não são para nós que somos filhos. Mas Pedro, já que você falou essa besteira em dar, você vai fazer o seguinte: eu vou te dar uma varinha de pescar, você vai lá no mar e vai pescar um peixe. E quando você pescar esse peixe, você vai tirar ele do mar, vai abrir, vai ter um denário lá, um dinheiro, você vai dar esse dinheiro lá para os guardas. Colocou Jesus numa dificuldade, mas não parou por aí, irmãos. Pedro era danado. Certa vez Jesus, mostrando humildade, começa a lavar os pés dos discípulos. Quando chega em Pedro, Pedro falou: não, aqui o senhor não lava não, de forma alguma. Jesus falou: Pedro, se eu não te lavar os pés, não terás parte comigo. Opa, então não lava os pés não, Jesus, lava o corpo, me dá um banho por inteiro. Mas não para por aí não. Lá no jardim do Getsêmani, os guardas chegam para prender Jesus. O que Pedro faz? Saca de uma espada e corta a orelha de Malco. Jesus olha para Pedro: olha, cabra, tu está armado? Meu Deus, tu andas comigo e ainda anda armado. Rapaz, tu não aprendeste nada. Vou consertar essa besteira que você fez. Pega a orelha de Malco, sacode a poeira e coloca lá novamente. Você pensa que Pedro não dava trabalho? Irmão, olha todo mundo aqui para mim. Pedro era igualzinho eu, dava um trabalho lascado para Jesus. Mas Jesus me ama. Jesus ama Pedro. Jesus ama você. Jesus nos ama.
Entenda, eu não estou fazendo aqui uma apologia ao pecado, pelo contrário. Eu estou dizendo, a consequência do pecado ela vai vir. Mas Jesus não olha para o pecado, Ele olha para o pecador. Jesus não ama o pecado, Ele ama o pecador. Na Bíblia Sagrada conta as várias histórias. E Deus nunca foi, pastor Paulo, de fazer elogios às pessoas. Mas há 3 personagens que Ele faz elogios. Ele diz, Abraão é meu amigo. Ele diz, Moisés, o homem mais manso da terra. E ele diz, Davi, segundo o meu coração. Lindo, né? Vamos ver a história de Abraão? Abraão casa com Sarai, uma mulher bonita. E ele sai a peregrinar na terra. Chega em um certo lugar, Abraão vira para Sara e fala, tu é muito bonita. Na hora que nós entrar lá, que eles descobrir que você é minha esposa, eles vão me matar. Vamos fazer um negócio? Vamos contar uma mentirinha? Para nós salvar a nossa vida? E entrar na cidade e contar a mentirinha. Quem contou a mentira, irmão? Abraão. Ué. E diz que aquela mentira, pastor, jogou uma lepra na cidade que quase mata todo mundo. Aí eu encontro na Bíblia dizendo que Abraão é amigo de Deus. E Abraão mentiroso. Como é que é isso? Me explica isso. Vamos ver a história de Moisés? Moisés está lá no palácio de Faraó. Sai para passear. Ele vê um soldado egípcio batendo no seu corrimão. Ele enche de furor, pula sobre o soldado, mata aquele cabra e enterra ele no deserto. Sabe o que Deus fala de Moisés? Que é o homem mais manso da terra, sangue do cordeiro. Bom, vamos para Davi, irmão. Davi um dia sai todo mundo para a batalha, fica Davi lá no palácio, tranquilo, passeando. De repente ele vê uma mulher lá embaixo. Ela também era sem vergonha, que ela estava tomando banho pelada na... Podia usar o banheiro, mas não usou o banheiro. Davi dá uma olhada e fala, eita mulher bonita. Deseja aquela mulher. Só tem um problema. Aquela mulher era mulher de Urias, um dos seus generais. Aí ele, não satisfeito em ter um caso de adultério com aquela mulher, ele fala assim, vou pegar essa mulher para mim e vou matar meu amigo Urias. Aí Deus diz assim, Davi, segundo o meu coração. Deixa eu te falar um negócio. Deus ama é você. Ele não ama o pecado que te rodeia. Ele nos ama com as nossas imperfeições. Ele nos ama da maneira que nós somos. Ele nos ama assim, do jeitinho que Ele nos fez. Mesmo Abraão mentindo, Deus disse assim, eu não vou desistir de Abraão. Ele contou uma mentira que quase matou uma cidade, mas não vou desistir de Abraão. Ele não desistiu de Abraão, e Abraão foi o maior homem que pisou esta terra, foi um dos grandes líderes que houve na igreja, que houve sobre Israel. Ele não desistiu de Moisés, quando Moisés cometeu aquele homicídio. E sabe o que Moisés se tornou, Marcos? O maior líder que Israel já teve. Conduziu o povo no deserto até chegar em Canaã. Ele não desistiu de Davi, quando Davi cobiçou a mulher do próximo e matou o seu amigo para tomar a sua mulher. E sabe o que aconteceu com Davi? O maior rei, um dos maiores reis de Israel. Voltemos à história de Pedro. Ele poderia falar assim,
Ô cabra que me dá trabalho esse Pedro, vou deixar ele para lá. Mas ele não. Ele apostou em Pedro. Ele não desistiu de Pedro. E sabe o que aconteceu? Na hora de entregar as chaves da igreja, sabe para quem que Jesus entregou? Para o desviado Pedro. Sabe quem pregou o primeiro sermão na Bíblia Sagrada, no livro de Atos, que mais de 3.000 almas aceitaram a Jesus? Quem? Pedro, o desviado Pedro. Se Jesus estivesse desistido de Pedro, quem teria pregado a primeira mensagem com 3.000 almas de conversão? Vamos nos colocar de pé. Sai um sonzinho aqui, Marcos. Meus irmãos, eu não vim aqui nesta noite para brincar. Eu vim aqui nesta noite para pregar a palavra de Deus. Quando eu olho para a igreja, eu tenho, pastora Marta, a certeza e a convicção que eu não estou na sala da justiça. Você sabe o que é a sala da justiça? É um lugar que só fica super-heróis. Não estou na Liga da Justiça aqui, irmãos. Eu estou na igreja do Senhor Jesus. A Liga da Justiça ou a Sala da Justiça é composta por super-heróis. Pessoas com super poderes. Mas a igreja do Senhor Jesus não. Ela é composta de homens e mulheres necessitados, carentes, pecadores e pecadoras, que necessitam do amor de Deus todos os dias da vida. Eu sei que aqui nesta noite tem pessoas que entraram aqui arrastando. Eu sei que aqui nesta noite tem pessoas que entraram aqui pensando: meu Deus, é mais um dia, mais uma noite que eu vou na casa de Deus. Eu sei que aqui nesta noite tem pessoas pensando em desistir por causa do pecado, por causa das lutas, por causa do flagelo, por causa do casamento que não está dando mais certo, por causa dos filhos que está dando trabalho. Mas eu venho aqui nesta noite como profeta de Deus, como homem de Deus, trazer uma palavra profética para a sua vida. E eu quero profetizar nesta noite: Deus não desiste de você, Deus não desiste da tua família, Deus não desiste da sua casa. Hoje é noite de restauração. Nós estamos no lugar certo. Jesus está aqui e Ele vai restaurar a minha e a tua vida. Hoje é noite do milagre. Hoje é noite da restauração. Pregador, eu tenho vergonha. Não tenha vergonha, porque Jesus quer te conduzir para a glória, mas tenha vergonha de ir para o inferno. Quantas vidas, quantas almas que estão dilaceradas pelo pecado, mas estão com vergonha, mas estão escondidas, mas estão correndo de Cristo. Em nome de Jesus, erga a tua cabeça. Ele está aqui nesta noite para perdoar os teus pecados, para limpar o teu caminho, transformar a noite que você está vivendo em um dia de glória, de esplendor e de sol brilhando na sua vida. O inverno acabou, a primavera chegou, a noite de tristeza e de angústia está no fim, porque o dia vai raiar, o sol da justiça vai brilhar na minha e na tua vida. Há
de milagre, de poder e de restauração nesta noite, irmão. Aleluia, Jesus. Mesmo sendo assim, Espírito de Deus, fraco e pecador, oh, Deus aleluia. me ama. Ramanai, Remiunda Ras, Remi canta Ramanaias. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Oh, glória! Se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se eu estou fraco, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, oh, e Ele aleluia. está sempre de braços abertos pra mim. Aleluia. E o seu amor é tão grande,
Deixa Jesus ouvir sua voz. Cante. Cante para Jesus. Cante. Adore o Senhor. Ele está sempre de braços abertos. Oh, aleluia. Cante Jesus. Deus me ama e o seu amor é grande e incondicional. Cante. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Oh, aleluia. Aleluia. Eu quero convidar neste instante aquelas pessoas que queiram fazer uma decisão a Cristo, que queiram entregar a sua vida a Jesus. Você que está afastado, ou mesmo você que ainda não fez essa decisão. Olha, a mensagem, ela foi muito clara. Deus, Ele tem um amor muito especial pela sua alma. E Ele está te convidando nesta hora. Ele está te chamando neste momento. Você que quer aceitar Jesus como seu Salvador, ou mesmo que queira reconciliar, voltar para os caminhos do Senhor, saia do seu lugar, venha aqui à frente, ou levante uma das suas mãos e venha aqui, nós queremos orar por você. Em nome de Jesus, venha. Está vindo ali uma pessoa. Em nome de Jesus. Venha, venha Jesus. Venha agora. Sai do seu lugar. Você que quer aceitar Jesus como seu Salvador, a igreja continue orando. A igreja continue intercedendo o Senhor. Aonde está mais pessoas que queira vir fazer um concerto, que queira entregar a tua vida a Jesus? Sai do seu lugar agora. Cria coragem. Aleluia. Ele te ama tanto. E o amor dele é incondicional. O amor dele é especial pela sua vida. Oh, aleluia. Tem mais alguém que queira aceitar Jesus como seu Salvador? Estamos aguardando pela sua decisão. Pela sua decisão. E essa decisão sua, ela implica muito em vida eterna. É o que vai te dar a garantia e a certeza da vida eterna. É o início, é o começo daquilo que Deus tem para a sua vida. Então, por isso que nós insistimos e convidamos a você vir à frente, como um ato público de que você quer aceitar Jesus. Aleluia. Está vindo mais pessoas. Amém por isso. Glória a Jesus por isso. Venha para Jesus. Saia do seu lugar. Se renda agora ao Senhor. Se entregue a Ele, porque Ele quer mudar a sua história, Ele quer mudar a sua vida. Aleluia. Ele te ama. Ele te ama. E Ele te chama. E Ele te chama com muito amor, para que você venha e para que você se entregue a Ele. E deixe com Ele. E Ele irá fazer muito mais do que você pensa, muito mais do que você imagina. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem mais alguém? Glória a Jesus. Vamos estar orando, Senhor. Quero convidar aqui o pastor Isaac. Vai estar orando, eu vou descer e vou colocar as mãos sobre essas pessoas. Igreja, estenda as mãos para cá, por favor. Levanta as tuas mãos o mais alto que você puder. Lembre de uma coisa, amados. Se lá nos céus os anjos fazem festa, como a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, e nós aqui na terra, vamos fazer o quê? Então comece a dar glória ao nome de Jesus, porque se há festa nos céus, aqui também há festa por um pecador que se arrepende. Pastor Paulo, quando eu estava ali, o Senhor falou ao meu coração que a sua preocupação, porque almas não se rendiam neste lugar, estava acabando. Pai, em nome de Jesus, nós desta hora, Senhor, nos alegramos na salvação que há em Cristo Jesus. E abençoamos, Pai, estas vidas que nesta hora se rendem, entregam a sua vida a Ti. Pai, em nome de Jesus,
nós declaramos, ó Pai, estas vidas abençoadas e te rogamos, ó Deus, escreve o seu nome no livro da vida, escreve o nome destas almas, ó Senhor, no teu livro. Nós pedimos, nós suplicamos, nós declaramos estas vidas abençoadas para a glória, para louvor e para a adoração do teu nome. Pai, nós nos alegramos no Senhor e pedimos, Pai, conserva-nos no teu amor, dá-nos da tua graça a cada instante. Aleluia, aleluia, oh, aleluia, aleluia. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama, Oh, aleluia! e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Ele Aleluia. está sempre de braços abertos aleluia. pra mim. Ele está sempre de braços Aleluia. abertos pra mim. Eu quero saber quantos irmãos que têm coragem de sair do seu lugar e vir aqui à frente e abraçar essas vidas e dizer assim: você agora faz parte da minha família, da nossa família. Quantas pessoas? Pode vir. Se você tem coragem de fazer isso e abraçar essas vidas aqui e dizer a eles: vocês fazem parte da nossa família. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Oh, aleluia. Aleluia. Isto que é igreja. Igreja é isso, amado. Somos uma família. Aleluia. Aleluia. Aleluia.